Diácono Jonas, e quem quer ser santo, precisa ser padre? De forma alguma. Hoje isso é muito claro para a igreja. Só que antes não era assim. Antes do Concílio Vaticano II, de fato, se imaginava que para ser santo, ou era padre, ou era freira, ou era religioso. Esse era uma elite religiosa, uma elite, e era ele. Muitas pessoas entravam na vida religiosa porque queriam a santidade. E uma das grandes alegrias que eu enxergo hoje, por exemplo, quando nós temos as novas comunidades, a comunidade Shalom e outras, muitas pessoas ficam muito felizes quando dizem assim: eu não acredito que eu posso me consagrar a Deus sendo casada. É impressionante a alegria de pessoas que dizem assim: eu não sabia que eu podia me consagrar, que eu podia ser santo sendo leigo. E você pode. Interessante porque depois do Vaticano II foi quando começou a ter canonizações de casais. Por exemplo, os pais de Santa Teresinha. Até então não era nem possível, não no sentido canônico, porque assim, para ser exemplo para todas as pessoas, né? E isso, depois do Vaticano II, se tornou muito óbvio. Todos na igreja, todos os batizados são chamados à santidade. E a gente está falando aqui sobre santidade, mas afinal de contas, diácono, o que é a santidade? Dá aí uma definição para a gente. A nossa querida fundadora, ela gosta muito de dizer que, Amy Nogueira, ela gosta muito de dizer que ser santo é ser feliz. É ser feliz. Santa Teresinha dizia: ser santo é fazer aquilo que eu quero. Ô, bicho ousado essas três. Porque eu sempre quero a vontade de Deus, né? Mas não é algo cheio de regras, de normas, de definições. É alguém que vive de forma saudável, por isso de forma feliz. Santo Agostinho, se eu não me engano, ele dizia o seguinte: a liberdade, a felicidade está em fazer um bom uso a felicidade está em fazer um bom uso da minha liberdade. Então, eu não posso ser uma pessoa feliz, portanto santa, se eu estou me escravizando na droga, se eu estou me escravizando numa vida devassa. A felicidade e a escolha as boas escolhas da minha liberdade implica numa vida feliz e, portanto, também numa vida santa. E o outro detalhe é que o diácono Jonas, embora tenha citado a realidade pós-conciliar, você é uma vocação sacerdotal pós-conciliar. E isso também faz muita diferença, porque a forma de eu viver, a forma que eu irei viver o meu sacerdócio é uma forma diferente também. Por quê? Porque eu não sei ser padre sozinho. Já começa por aí. Eu sei ser padre dentro de uma comunidade. Eu não sei ser pastor sozinho. Existe um protagonismo leigo que precisa sempre acompanhar o exercício do meu ministério, de modo que todos os batizados, no meu caso, como membro da comunidade Shalom, tem toda uma comunidade leiga que acompanha, que comigo exerce o sacerdócio também. Eu queria, porque quando você fala em santidade, não tem como não falar, e felicidade, não tem como a gente não compreender, descomplicado. Né? Nós precisamos descomplicar muito quando nós falamos sobre esse assunto de santidade como algo que era muito elevado no sentido de quase inalcançável, por isso são poucos os que são canonizados. Não é nesse sentido. Né? A santidade é aquilo que naturalmente, eu vou dizer assim naturalmente, nós somos chamados exatamente com esse pensamento de que nós fomos criados por Deus para a felicidade, para a beatitude, né? Diz o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo primeiro parágrafo diz lá: Deus, bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, decidiu criar o homem para que este pudesse participar da felicidade divina. Então, esse é o sentido. Deus nos criou para que nós fôssemos felizes como Ele é feliz. A santidade consiste, como você acabou de dar a definição, em configurar-se ao Cristo. Né? E é configurar-se à Trindade, a Trindade que é relação, que é feliz, que é vida, que é dinâmica, e que nós somos chamados a isso. Às vezes a gente complica tanto, a gente pensa que santidade é você nunca pecar. São João Paulo II diz que a santidade não consiste em ser inquedável, mas em ser incansável de se levantar após cada queda. É nesse sentido que nós devemos não somente pregar, mas viver esse chamado que é
não é fácil, mas é um chamado à felicidade. Você falou que o número de canonizados ele pode parecer menor com relação ao todo, mas ele não encerra o número dos santos, né? Não pode dizer que só é santo quem está canonizado, né, Diácono Jonas? De forma alguma. A igreja, o Papa Francisco, eu estava lendo um documento dele e ele diz que ele gosta de ver a santidade na igreja, porque ele enxerga hoje. Ele enxerga atos heróicos na vida de tantos cristãos. Ele enxerga na vida de um pai de família, de uma mãe de família que constantemente está ali a dar a vida, a cuidar de uma pessoa. Ele enxerga, ele diz que ele usa esse termo, eu gosto de ver a santidade na igreja, porque a santidade na igreja ela é muito mais presente do que a falta dela. É aquele documento Alegrai-vos e Exultai. Foi esse que você leu? Exatamente. A exortação apostólica do Papa que fala sobre a santidade. E o Jorginho falando, eu ia recordando que o Papa fala dos santos ao pé da porta. Que é justamente isso, os santos que estão próximos de nós. É a vovozinha cuidando do vovozinho com todo amor. É a mãe educando o filho. É aquele sorriso generoso que aquela religiosa de tanto tempo dá. E tem santos aí do seu lado, inclusive... E os jovens também, né? Os jovens, e na área política também, na missão sacerdotal, desempenhar a santidade, né? Só um detalhe nesse documento, nesse mesmo parágrafo, ele ainda vai dizer assim, que nós temos muitos belos testemunhos de santidade que nós deixamos passar, porque aquela pessoa pode até não ser sempre perfeita, mas existem coisas altamente evangélicas na vida daquela pessoa que a gente não pode deixar assim, a gente não pode desconsiderar, mas deve levar em conta, e como o Papa Francisco se alegrar com a santidade de cada um. E só para não deixar o povo só na crítica, que eu fiz uma criticazinha no começo, vocês lembram, né? O pessoal que diz, eu não sou nem santo, eu devia querer ser. Quando eu digo devia querer ser, é porque de fato, como faz a diferença a gente pensar o que é que Jesus faria nesse caso, né? O que é que Maria faria nesse caso, né? Às vezes a gente perde o hábito e não sabe, não tem como decidir uma situação complexa, né? Você vê assim, rapaz, minha cabeça está me levando a fazer isso aqui, mas o que é que Jesus faria nesse caso? E nem sempre é óbvio as respostas, nem sempre são respostas óbvias que a gente encontra. E nem sempre são respostas fáceis. Exatamente. E o legal também é a gente descobrir a via de santidade que Deus tem para mim, né? Isso. A minha referência é a Jesus, mas, por exemplo, Deus me chama a viver a santidade como celibatária, consagrada Shalom Delni. Ele teve um plano para mim. Teve um tempo que eu queria ser Santa Terezinha. Eu olhava para Santa Terezinha e dizia, eu quero ser Santa Terezinha. Então, Mas Delni não. Delni não. Delni é muito pecadora, eu quero ser assim, derramar chuva de rosas, eu quero viver a pequena via. E, na verdade, eu queria tomar o lugar dela quando eu fui mais feliz, quando eu descobri que Deus queria a santidade para mim. Né? O seu caminho, o seu itinerário. Exatamente. Você pode até achar belíssimo o caminho de Santa Terezinha, né? Ao você falar isso, eu me lembro perfeitamente também o tempo em que Deus ele me deixou muito claro isso, né? Que a gente olha para a vida de determinados santos e diz, olha, eu queria isso para mim. Mas na medida que você vai crescendo, que você vai caminhando, que você vai amadurecendo, vai entendendo que o caminho de santidade é um caminho também pessoal e que cada um, exatamente porque eu sou único, muito embora eu esteja no caminho que é Jesus, dentro desse caminho está a igreja, está o evangelho, dentro deste caminho está a vocação Shalom, o caminho Shalom, mas tem o meu itinerário, Jorge, que é só meu, que Deus me criou e que é uma das coisas que eu ia dizer agora, que a santidade também consiste em pureza. E a pureza, quando a gente fala em pureza, o que é que torna algo puro, Diego? Algo puro. Sem mancha. Ele virou o jogo aqui, ó. Virou o jogo, né? Ele veio me provocar. Pureza que não está misturado, não é isso? Exatamente, você foi já em cima. Quando a gente vai, por exemplo, quando você quer purificar o ouro, você o aquece no cadinho. Separa as substâncias que não são ouro. Que vão subir isso. Aquilo que não é ouro. A pureza, e Deus é o puro, porque Ele é simples. Nós nos misturamos com muita coisa, principalmente com o pecado. Então a purificação nada mais é do que tirar de mim aquilo que eu não sou. E que no mundo de hoje é tão comum. A gente
a gente é o que os outros pensam, a gente é o que os outros querem que nós sejamos, a gente é o que o mundo diz para eu ser, mas eu poucas vezes sou aquele que eu fui criado para ser, que é o que Santa Teresinha diz, eu sou o que Deus pensa de mim. Na medida da purificação, eu vou tirando de mim aquilo que não sou eu. Ou seja, de maneira bem concreta, quer ser feliz? Seja você. E quem pode dizer quem é você é Deus. Quem és tu, Senhor, e quem sou eu, né? São Francisco perguntava muito isso. E isso não é presunção. Querer ser santo não é presunção. Vocês estão entendendo que é porque Deus quer isso de você. Você Exato. pode chegar assim, esses aí estão com a medida alta, né? Esses aí estão... Sim, nós estamos perseguindo o que Deus quer. E é muito interessante nós vermos e entendermos santidade como um caminho mesmo, como um processo que é pessoal. O Jorge estava falando que ele, dentro da comunidade, por exemplo, tem um caminho comunitário, mas também pessoal. Porque na comunidade, por exemplo, tem vários casais. Que talvez até tenham o mesmo número de filhos que ele. Mas ele tem um caminho pessoal. Eu vou ser sacerdote, vou ser ordenado junto com 10... somos 10 novos padres em dezembro. E 10 da comunidade, né? Ainda tem, assim, enfim... 10 só da comunidade Shalom, 10 só da comunidade que se ordenarão, sim. E cada um tem a sua via. Nós não somos iguais. Inclusive, nós somos até muito diferentes. Nós somos até bem diferentes. Não somos iguais. Somos ordenados no mesmo dia, seremos ordenados no mesmo dia. Passamos pelo mesmo processo de formação acadêmica, pelo mesmo processo de vida comunitária na comunidade, mas nós somos pessoas diferentes. Portanto, nós temos um caminho de santidade diferente, particular. Bacana é isso.